Aleluia. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, amém? É motivo de alegria nós estarmos aqui nessa manhã de domingo, louvando e adorando o nome do Senhor. Claro que cumprindo as normas, com as leis, está aqui a minha pessoa, pastor Helenísio, pastor Roberto, diácono Valdir e o nosso irmão Rafael no som, para adorarmos e bendizermos o nome do Senhor, né? Nessa manhã, vai ser uma manhã de agradecimento ao Senhor por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. O apóstolo Paulo já diz, né, na sua palavra, que por tudo dá graça, né? O apóstolo Paulo sabia da graça na bonança, também como na escassez. Nós cristãos somos da mesma forma, né? Por apesar das lutas que estamos passando, mas Deus é maravilhoso. E nessa manhã iremos louvar o Senhor com um hino de agradecimento. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido seja o teu santo nome, Senhor. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Merecedor, mas provaste o seu amor por mim. As vozes de 1 milhão de anjos não expressam a minha gratidão. Tudo que sou e que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, com seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Quero viver para ti, sua vontade obedecer. E se um aplauso eu receber, no Calvário irei me gloriar. Com seu sangue lavou-me, com seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. To God be the glory, to God be the glory, to God be the glory, Lord, this name.
seu sangue lavou-me, com seu poder levantou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Para sempre. Aleluia. Que nessa manhã o Espírito Santo de Deus venha tocar na sua vida através desse louvor, através da oração e através da palavra que vai ser ministrada agora pelo nosso pastor presidente, pastor Roberto. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos nesta manhã com a paz do Senhor. Graças a Deus por essa manhã maravilhosa que Deus nos concede. Quero convidar a todos, você em casa, abra a sua Bíblia no 2º livro de Reis, capítulo 6, vou ler 3 versículos. Vou ler o versículo 24, 25 e o capítulo 7, 2 versículos, ou melhor, 4 versículos da palavra de Deus. Livro de 2 Reis, capítulo 6, começando pelo versículo 24, que diz: Depois disto, Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque a cercaram, até que se vendera a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e a 4ª parte de um cabo de cebola selvagem por 5 siclos de prata. Capítulo 7, o versículo 1 que diz: Disse Eliseu: Ouvi a palavra do Senhor. Amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por 1 siclo, e 2 medidas de cevada por 1 siclo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isso? Respondeu Eliseu: Tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Amém? Louvado seja Deus. Pai querido, te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esta manhã, Senhor, essa oportunidade maravilhosa, Senhor. Estamos aqui na tua casa para ministrar a tua palavra. Fala nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome. Amém. A passagem que nós lemos nesta manhã me faz lembrar agora uma passagem bem parecida no capítulo 6, também deste mesmo livro, quando o rei da Síria fazia guerra contra o povo de Israel. E nesse contexto, diz que o rei da Síria planejava na sua cama para atacar Israel, fazer emboscada contra Israel. E a palavra de Deus diz que tudo que o rei da Síria, ele programava, ele fazia seus projetos no seu quarto ali de dormir, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu avisava para o rei de Israel que não passasse em tal lugar, porque ali iria estar o exército da Síria.
E isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes. E agora o rei ficou muito preocupado, o rei da Síria, porque tudo que ele planejava não dava certo. E agora ele reúne seus oficiais e faz uma pergunta: se havia algum dos seus oficiais que estava lhe traindo. Porque tudo que ele planejava, o rei de Israel ficava sabendo. Então, eu acho que deve ter alguém que está nos traindo. E a palavra de Deus diz que um dos seus oficiais falou para o rei: não, rei meu senhor, mas é porque lá em Samaria tem um homem de Deus que tudo que tu planeja na tua câmara, Deus revela para o homem de Deus lá em Israel. E esse homem se chama Eliseu. E o rei da Síria montou uma parte do seu exército e perguntou onde se encontrava o Eliseu. E disseram: olha, ele está lá em Dotã. E o rei da Síria agora manda todo o exército para trazer Eliseu. E assim aconteceu. Montou todo o exército e foi em direção lá em Dotã. E a palavra de Deus diz que o moço de Eliseu, de madrugada, saiu de manhã para catar uns gravetos, para fazer o café da manhã. E quando ele sai, que ele contempla, a cidade estava toda cercada ali com o exército da Síria. E a Bíblia Sagrada diz que o moço de Eliseu entra e chega dentro de casa preocupado, apavorado, e diz: ah, meu senhor, que faremos nós? Nós estamos cercados pelo exército da Síria. E o homem de Deus diz para o moço: mais são os que estão conosco do que os que estão com ele. Louvado seja Deus. E aí Eliseu faz aquela oração para que Deus abra os olhos daquele moço. E Eliseu faz aquela oração. E quando Eliseu termina de fazer a oração, o moço agora contempla ao lado ali da casa de Eliseu carros e cavalos de fogo. Louvado seja o nome do Senhor. E o contexto que nós estamos vivendo hoje, irmãos, é bem parecido com essa passagem. E agora a Bíblia Sagrada diz que o exército se aproxima para levar o homem de Deus. E Eliseu agora ora ao Senhor e pede ao Senhor que o Senhor fira de cegueira todo aquele exército. E assim aconteceu. Eliseu, ao terminar a oração, todo aquele exército estava, os homens tudo cego, não sabia mais para onde ir. E a palavra de Deus diz que o rei da Síria, ele fazia guerra contra o povo de Israel. E a Bíblia Sagrada diz que tudo que o rei planejava ali no seu quarto de dormir, Deus revelava para Eliseu. E Eliseu falava para o rei de Israel que eles não passassem por tal lugar, porque ali iria estar o acampamento do rei da Síria. E isso aconteceu nem uma nem duas vezes. E isso turbou muito o coração do rei da Síria. E ele reúne os seus oficiais, faz aquela reunião de emergência para saber o que está acontecendo. Se tinha algum traidor ali no meio deles, se tinha algum dos oficiais traindo o rei. E agora o rei pergunta para os seus oficiais: quem de vocês estão me traindo? Porque tudo que eu projeto na minha cama, ali no meu quarto de dormir, o rei de Israel está sabendo. Será que tem algum traidor entre nós? E agora um dos oficiais se levanta e diz para o rei: não, ó rei meu senhor. E a palavra de Deus diz
Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E disse o rei: ide e vede onde ele está, para que envie homens e mande trazê-lo. E disseram: ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos e carro, aquele grande exército, para cercar a cidade e trazer o homem. E a Bíblia Sagrada diz que agora, quando o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e ele foi catar ali uns gravetos para preparar, né, o café da manhã, e ele viu um grande exército de cavalos e carros que tinha cercado a cidade. Então o moço correu e chegou e deu a notícia para Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? E agora Eliseu diz para o moço: não temas. Olha aí, irmãos, palavra de confiança, palavra, aquele que confia em Deus, que sabe que Deus é o seu socorro, o seu auxílio. E ele disse para o jovem: não temas. E agora ele diz, Eliseu agora diz para o moço: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E a Bíblia Sagrada diz que agora Eliseu faz uma oração por aquele jovem. E ele diz: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E a Bíblia Sagrada diz que quando Eliseu terminou de fazer aquela oração, o moço agora contemplou ao lado ali de Eliseu carros e cavalos de fogo ao seu redor. Louvado seja Deus. A confiança, irmãos. E a Bíblia Sagrada diz que agora o exército se aproximava ali da casa de Eliseu, e Eliseu mais uma vez ora ao Senhor, para que o Senhor ferisse aquele exército com uma grande cegueira, e todo aquele exército ficou cego, todo aquele soldado. E agora Eliseu chega para aquele exército e conduz aquele exército até Samaria. E quando chega ali com aquele exército, o rei de Samaria, o rei de Israel ali, pergunta a Eliseu se ele poderia executar todo aquele exército. É claro, os homens estavam cegos, né? Estavam indefesos. E Eliseu disse: não, tu ferirás aquele que tu fez ou fará prisioneiro com a tua própria lança, com tua própria flecha, mas esses daqui não. Tu vai dar água e pão para eles comer. Por quê, irmãos? Porque ali foi Deus que realizou ali aquele livramento, e não foi o rei de Israel. No caso ali, o rei que estava ali a princípio governando Samaria se chamava Jorão. Quem era Jorão? Jorão era filho de Acabe junto com Jezabel. E por aí vocês já dá para perceber a maldade que tinha aquele rei, né? Um rei pagão, um rei que havia dado ênfase à idolatria ali em Israel, né? E a Bíblia Sagrada diz que agora aquele exército todo, o rei Jorão fez aquele banquete, alimentou aqueles homens, e aquele exército voltou para a sua cidade. Mas a Bíblia Sagrada diz que, passado algum tempo, o versículo que eu li agora, houve uma outra investida agora do rei Ben-Hadad. Ele monta um grande exército e cerca Samaria. E o contexto aqui diz que houve uma grande fome ali em Samaria. E aquela fome, segundo os historiadores, diz que durou 2 anos. O exército de Ben-Hadad cercou a cidade. Ou seja, o comércio não funcionava. Por quê? Porque a cidade estava toda cercada. O comércio ali funcionava do lado de fora ali da muralha, onde tinham os comerciantes ali, e agora não poderia mais ninguém negociar. Por quê?
porque Samaria toda estava cercada ali pelo exército do rei da Síria, o Ben-Hadad II, Ben-Hadad II. E ninguém comprava e ninguém vendia. Imagine, irmãos, 2 anos a cidade sitiada. Ninguém podia comprar, ninguém podia vender. E Samaria estava passando uma grande fome ali. Israel ali, os homens estavam ali presos na cidade, sem poder sair para comprar, nem vender. E a Bíblia Sagrada diz, o versículo que a fome era tão grande, que se vendia uma cabeça, o texto diz que se vendeu uma cabeça de jumento, como diz aqui, por 8 ciclos de prata. Imagine vocês, irmãos, porque o jumento era um dos animais também que era considerado imundo, que o povo de Israel não poderia comer. E a fome era tão grande ali, que a comida que eles tinham para comer ali era a cabeça de um jumento. Não era filé mignon, não era um bife de primeira qualidade, não, mas a cabeça de um jumento. A Bíblia Sagrada diz também, nesse mesmo texto aqui, diz que a fome era tão grande que estava havendo canibalismo ali. Quer ver? Me acompanha aqui pela passagem. A Bíblia Sagrada diz que o rei de Israel, andando ali pelas muralhas ali, uma mulher chega para o rei e clama ao rei, disse: passando o rei de Israel pelo muro, uma mulher lhe bradou: acode-me, ó rei meu senhor. E o rei disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? O rei pagão. A situação estava tão crítica que o rei nem em Deus mais ele acreditava. E ele disse para aquela mulher: olha, se Deus não te acode, como acudirei eu? E agora a mulher conta a situação. Olha o que estava acontecendo, irmão. A fome era tão grande que as mulheres estavam devorando seus próprios filhos. E essa mulher, ela chega para o rei e diz: olha, disse-lhe o rei: que tens? E ela respondeu, essa mulher disse: olha, ó rei, essa mulher aqui me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos e amanhã comeremos o teu filho. Então cozemos o meu filho e comemos. Mas dizendo-lhe eu, no dia seguinte: dá cá o teu filho, para que o comamos, ela escondeu. Irmão, era uma situação triste, era uma situação séria que estava acontecendo ali em Israel. Já pensou a própria mãe devorando o próprio filho? E a fome era tão grande que até os mais velhos que iam morrendo, eles iam cozinhando e comendo, porque não tinha outra comida. A coisa estava feia, irmãos. Imagine hoje, voltando para o contexto que nós estamos vivendo hoje, o que a igreja está passando, né? As portas fechadas, nós sabemos, né, por causa de um vírus, né, muitas informações chegando, informações negativas, até o povo de Deus preocupado com essa pandemia que está acontecendo no mundo todo, né? Muitos profetas trazendo informações negativas. Irmãos, a igreja tem que trazer palavras de vida para a nação. Nós somos porta-voz de Deus, temos que trazer palavra de vida para as pessoas, e não palavra de desespero, como nós vemos por aí. A mídia divulgando palavra de desespero, as pessoas estão dentro de casa desesperadas, não sabem o que fazer, mas a igreja tem palavra de vida eterna. Louvado seja Deus. E agora a Bíblia Sagrada diz que o rei de Israel, ele se indignou tanto que ele rasga suas vestes e ele diz: disse o rei: assim me faça Deus, e outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. E agora o rei manda um mensageiro até lá, para dizer que o rei
iria degolar Eliseu. E quando o rei planejou isso ali no seu palácio, Deus revela para Eliseu. E Eliseu agora estava reunido com os anciãos de Israel e ele diz: olha, o filho do homicida já determinou que vai cortar minha cabeça. E ele já mandou um mensageiro. Mas quando o mensageiro chegar e vocês não deixem ele entrar, pode fechar a porta, não deixe o mensageiro entrar. Por quê? Porque a mensagem que Deus tem, que Deus me entregou, eu não vou entregar mensageiro, eu vou entregar ao rei, diretamente ao rei. E Eliseu falou para os anciãos, que disse que atrás do mensageiro o rei já vinha. E agora o rei chega na presença de Eliseu. E ele botou toda aquela culpa ali em Eliseu, porque estava acontecendo tudo aquilo. E agora Eliseu chega com a palavra da parte de Deus diretamente para o rei. Olha o que o Eliseu diz aqui, irmãos. Disse Eliseu, capítulo 7, versículo 1: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, por estas horas haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. E o capitão do rei, que era o mensageiro que chegou para dar a notícia a Eliseu, ele agora, na sua incredulidade, ele chega para o homem de Deus e diz: porém o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela no céu, poderia acontecer isso? Ele faz a pergunta para Eliseu. E Eliseu diz para o capitão: tu o verás com os teus olhos, porém não comerás. Olha aí, irmãos, a confiança do homem de Deus. Está aqui Eliseu agora dando a resposta para o rei, a solução para o rei. Eliseu estava dizendo para o rei, com essas palavras, que a fome agora iria se acabar, que Deus iria mandar provisão para toda a cidade. Deus iria mandar fartura, Deus iria mandar abundância. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas. E agora, o capitão, na sua incredulidade, ele fala aquela palavra dizendo: ainda que Deus abrisse janela no céu, poderia acontecer isso? E agora Eliseu diz para aquele capitão: tu o verás, porém tu não comerás. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, olha o milagre agora que acontece. A Bíblia Sagrada diz que fora de Israel havia ali um arraial de leprosos. E os estudiosos dizem que havia ali, na época, 500 leprosos. Mas devido à fome, devido àqueles 2 anos de fome, só tinha 4 leprosos. Por quê? Uns iam devorando os outros, não tinha comida, como nós lemos aqui no contexto. E a Bíblia Sagrada diz que 4 leprosos saíram do arraial dos leprosos. E eles disseram: vamos ao arraial dos sírios. Ele diz aqui: 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, assentados até morrermos? E ele diz: se dissermos, entraremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Portanto, vamos ao arraial sírio, e nos rendamos. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matares, tão somente morreremos. Então eles foram até o arraial dos sírios. Por quê, irmãos? Eles não foram primeiro para o arraial de Israel, porque eles sabiam que pela lei de Moisés lá, eles não poderiam ter contato com leprosos. E na questão da lei da Síria lá, eles perdoavam, eles tinham misericórdia dos leprosos. E agora, aqueles 4 leprosos, eles se levantam, irmão. Já pensou, 2 anos de fome, aqueles homens estavam fracos, mas mesmo assim, eles tiraram da fraqueza força.
uma lição para a igreja. Diante dessa situação, nós precisamos orar ao Senhor, precisamos se fortalecer no Senhor. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada que quando aqueles homens começaram a andar, a Bíblia Sagrada diz que Deus fez que os sírios ouvissem um grande exército marchando contra eles. Olha aí, irmãos, como é que Deus trabalha. Deus trabalha de uma forma diferente que o homem trabalha. Deus trabalha de uma forma diferenciada. E a Bíblia Sagrada diz que agora o rei Ben-Hadad, com todo o seu exército, os homens começaram a correr. Olha o que o rei diz. O rei Ben-Hadad diz assim: pois o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios um ruído de carros e cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: vede, o rei de Israel alugou os reis dos hebreus, dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós, pelo que se levantaram e fugiram ao crepúsculo, ou seja, de madrugada, e abandonaram as suas tendas, abandonaram os seus arraiais, contudo, deixaram tudo, e eles foram correndo desesperados até o Jordão, e deixaram espada, couraça, e a Bíblia Sagrada diz que agora chega os 4 leprosos, e entra no arraial dos sírios. E quando eles entram na primeira tenda, não vê ninguém. Entra na segunda tenda, não vê ninguém. E eles dizem uns para os outros: olha quanto mantimento aqui. E diz a Bíblia Sagrada que aqueles leprosos começaram a se alimentar de todo o mantimento que tinha ali naquelas tendas. Imagine, irmãos, como aqueles homens estavam famintos, 2 anos sem comer. E aí eles comeram, pegaram o prato, prata e ouro, e escondiam. E depois, agora, eles pensaram: não, agora nós vamos dar notícia ali em Samaria, porque lá está havendo uma grande fome. Vamos lá, dar essas boas notícias para o rei de Samaria, que os sírios foram embora. E a Bíblia Sagrada diz que aqueles leprosos, irmãos, eles foram e levaram boas notícias para a cidade de Samaria. E a Bíblia Sagrada diz agora que aqueles leprosos chegam ali na porta da cidade e começam a gritar para os homens que estão lá na fortaleza: ei, na cidade ali tem bastante comida, os sírios foram embora. E agora os mensageiros chegam até a casa do rei e dizem: ó rei, meu senhor, tem 4 homens aí dizendo que os sírios foram embora. E o rei pagão, né, o rei incrédulo, não acreditava em Deus, disse: não, pode ser que isso seja uma emboscada. Eles deixaram as tendas para que a gente chegasse até lá. Eles sabem que nós estamos com fome, para que quando nós sairmos da cidade, eles entrem na cidade e não precisem usar nenhum de seus soldados para conosco, porque nós estamos com fome. E agora um dos seus oficiais chega para o rei da Síria e diz: não, meu senhor, faz o seguinte, pegue 4 homens com cavalos e mande para investigar se realmente isso é verdade. Por que que só tinha, irmãos, aqueles poucos cavalos? E cadê o restante dos cavalos? A fome era tão grande, irmãos, que eles já haviam devorado até os animais. E a Bíblia Sagrada diz, como vocês viram, que estava se vendendo uma cabeça de jumento por 8 ciclos de prata, né? E a Bíblia Sagrada diz que agora o rei manda aqueles homens averiguar para saber se era verdade aquilo que aqueles leprosos estavam falando. E disse que quando os homens chegaram, não viram ninguém, retornaram para o rei, para confirmar a boa notícia que aqueles leprosos trouxeram. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que agora o rei chega para o capitão, aquele capitão que havia feito aquela pergunta para Eliseu, que ele disse: ainda que Deus abrisse a janela do céu, poderia acontecer isso? Agora o rei disse: olha, capitão, você vai ficar agora no portão, controlando a saída do povo. Ora, meu irmão, a cidade com fome, muita gente com fome. Quando os mensageiros chegaram e disseram que há fartura lá no arraial dos sírios, que tem muita comida, muita fartura, o povo saiu desesperado, irmãos. Passou por cima do capitão
e aquele capitão foi morto, diz a palavra de Deus. E se cumpriu agora a palavra do homem de Deus: tu o verás. Aquele capitão, ele viu agora, quando abriu a porta da cidade, ele viu a fartura, mas ele não pôde sentir no seu paladar. Por quê? Porque ele duvidou do homem de Deus. E a Bíblia Sagrada diz que aquele homem foi pisoteado por aquela população, as pessoas com fome. O que é que nós podemos aprender com isso, irmãos? Deus trabalha de uma maneira, irmãos, tremenda. Ele usa de várias formas. Ele usou 4 leprosos, irmãos, para trazer boas notícias para a cidade. Então, irmãos, que nós possamos confiar mais nesse Deus. Que a igreja do Senhor Jesus Cristo, irmãos, serve a um Deus que nunca desamparou. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia Sagrada diz lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, igreja, nós precisamos confiar mais no nosso Deus. Nós precisamos, o que a igreja está precisando é de orar. Nós agora fizemos agora uma campanha, estamos fazendo essa campanha de jejum e oração. Vamos orar pela nossa nação, vamos orar por a nossa cidade, pelos governantes. Louvado seja Deus, para que Deus possa abrir os olhos dessas pessoas, para que eles possam contemplar as maravilhas do nosso Deus, assim como a igreja contempla cada dia. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã, que nós possamos meditar, se alimentar desta palavra. Não se alimente de mal notícia, não, mas vá para a Bíblia Sagrada, vá ler a palavra de Deus. Louvado seja Deus, porque nessa palavra nós temos palavra de vida eterna. Que Deus em Cristo vos abençoe nesta manhã. Louvado seja Deus. Iremos orar, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado nesta manhã. Soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai querido, te damos graças, Senhor, nesta manhã, Senhor. Meu Deus, estivemos aqui na Tua casa, Senhor. Senhor, louvando e meditando na Tua palavra. Abençoa Teu povo, Senhor, dá graça, dá saúde, dá mais confiança a Ti, mais busca, meu Pai. Meu Deus, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dá um final de semana abençoado, ó Pai. Meu Deus, com saúde, com paz, com livramento. Pai querido, nós confiamos em Ti. Tu estás no controle de todas as coisas, Pai. Para Ti nada é impossível, Senhor. E já quero Te agradecer, desde agora e para todo sempre. É o que nós choramos e já Te agradecemos, desde agora e para todo sempre. Amém.